Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast do Um Livro, Um Disco, Um Filme, em que a gente entende um pouco mais de cada convidado a partir das obras que eles trazem para a conversa. E essa é a nossa convidada de hoje. Oi, eu sou a Sara Oliveira, eu sou apresentadora, comunicadora, idealizadora de projetos audiovisuais. São muitos os livros, são muitos os filmes e discos, então não tenho nem como eleger um, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, a gente tem que fazer um recorte, eu vou fazer um recorte sobre a liberdade feminina, né? Porque também a liberdade é ampla. Aí eu falei, vamos fazer um recorte sobre a liberdade da mulher. Então, tem alguns livros que me marcaram nesse sentido e que me fizeram chegar nesse que eu vou falar, que é o de 4, da Miranda July. Um filme é Eu Sou o Amor, que é um filme do Luca Guadagnino, com a Tilda Swinton, que é um filme também mais lado B, mas que eu achei interessante ter lembrado por conta desse recorte. E o disco é o disco da Rita Lee, de 1980. Nesse episódio, vamos falar de maturidade, rebeldia e arte. Chega um momento que, assim, você deixa a culpa de lado e fala assim, realmente, se eu não for honesta comigo, se eu não for honesta com essa coragem que eu quero, com essa sensação que eu quero sentir, com esse desejo, eu não vou conseguir evoluir, eu vou ficar parada. E parado não existe transformação nenhuma na vida. Relembrar uma época que marcou a vida de todo mundo que cresceu entre os anos 90 e 2000. Eu não sou nada saudosista. Eu acho que o novo sempre vem, embora eu tenha um respeito absurdo e acho muito importante a gente reverenciar quem veio antes, e a gente está aqui para fazer esses elos mesmo, reverenciar quem veio antes e dar a mão para quem está chegando. Mas com a MTV, eu não sou saudosista, mas a MTV ela tem um lugar muito precioso na memória afetiva. E também conhecer as amizades que a Sara conquistou com alguns de seus maiores ídolos, que viraram quase uma extensão da sua família. É muito fofinho. Então ela tinha isso com a Rita. Aí a Rita falou pra ela assim no ouvido da minha filha. Aí a Chloe chegou comigo e falou assim, mamãe, a Rita ali me contou um segredo, mas eu não posso falar. Eu falei, filha, guarda pra sempre pra você. E ela falava, ela é uma fada. Ela também é uma bruxa. Ela disse que ela também é uma bruxa. É muito fofo, gente. Começando mais um episódio novo, e esse é dedicado para todo mundo que se lembra de momentos como esse aqui. Boa tarde, galera. Eu sou a Sara e você está assistindo a MTV, o único canal de música do Brasil. Que saudade dessa época, né? O tempo passa muito rápido. Já faz 25 anos que a Sara Oliveira estreou na MTV e começou a fazer parte da vida de todo mundo que ama a cultura pop. A MTV moldou o caráter e personalidade de uma geração inteira. Nosso podcast é fruto direto disso e não é à toa que, vez ou outra, a gente chama uma VJ para conversar. Sim, no ano passado, para quem não lembra, a gente teve um episódio muito especial com a Marina Persson. Se você não ouviu ainda, vale muito a pena, porque foi um sonho pra gente, viu? E aliás, a gente dá aqui as boas-vindas para todo mundo que está chegando agora por causa desse episódio com a Sara e convida a dar uma olhada em tudo que a gente vem produzindo desde 2024. Também já aproveita e segue Um Livro, Um Disco, Um Filme no Spotify, no YouTube, Instagram, TikTok. Estamos por aí em vários formatos, igual a nossa convidada de hoje. Além de apresentadora, ela é repórter, produtora, radialista. Uma mulher inteligente, talentosa, que respira a arte e chegou para a conversa absolutamente preparada. Fez até um recorte temático na hora de escolher as obras que marcaram a vida dela. Eu achei chique, achei uma estratégia maravilhosa, adorei. E algo me diz que outros convidados talvez adotem isso aqui daqui pra frente, hein? Pois é, fica a dica aí para quem for participar. Bom, nesse recorte que a Sara escolheu sobre liberdade feminina, começamos pelo livro, o de 4, da Miranda July. O livro tem sido bastante falado nos últimos meses, virou best-seller do New York Times e narra a história de uma artista que entra numa espécie de crise existencial aos 46 anos e repensa toda a vida durante uma viagem solitária de carro pelos Estados Unidos, que ganha algumas viradas inesperadas. O disco que a Sara trouxe é o Rita Lee, de 1980, que tem algumas das músicas mais famosas da cantora. Lança Perfume, Baila Comigo, Caso Sério. É um álbum que apresentou a Rita para o mercado internacional e até hoje é considerado um dos pontos altos da carreira dela. E o filme do Luca Guadagnino, que a Sara escolheu, ganhou no Brasil o nome de Um Sonho de Amor, mas a gente prefere chamar de Eu Sou o Amor, que é a tradução literal do título original em italiano. E como que é que se fala, Diego? Io sono l'amore.
Olha aí, esse meu parceiro já virou moquense mesmo. Eu Sou o Amor se passa em Milão e tem a Tilda Swinton maravilhosa no papel de uma mulher casada, de família rica, que se apaixona por um jovem, amigo do seu filho, e desperta para uma série de novas sensações. Pois é, com uma convidada assim e essas obras escolhidas a dedo, o papo só poderia ter sido ótimo. Olha, e spoiler, foi. Agora, vamos lá ouvir. E hoje, além da Sara, a gente tem a estreia nessa temporada da Jéssica Stuck aqui, que é a nossa colaboradora já famosa de outras temporadas, está aqui para ajudar a gente na entrevista e para voltar na análise final, a análise dela que é sempre muito poética. Eu ia falar poética. A Jéssica tem o estilo todo dela de fazer a análise final, que você vai conhecer daqui a pouco, Sara. Que bom, que bom. Opa, gente, também estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês em mais uma temporada. Para começar, obrigado, Sara, por estar aqui, por ter aceitado esse convite e falar com a gente. A gente está muito feliz que esse papo finalmente vai rolar. Eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Mas hoje a gente vai começar aqui, a gente vai quebrar o protocolo e começar falando de um filme que ainda nem estreou, mas que você é uma das poucas privilegiadas que já assistiu, que é O Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso, dirigida pelo seu irmão, o Esmir Filho. A gente está muito ansioso para assistir, assim como todo mundo, né, que ama música brasileira. Então, Sara, o que você pode adiantar desse filme? Eu acho super legal a gente começar falando disso, porque, na verdade, o Ney, ele é a epítome da liberdade. O meu recorte é liberdade feminina, mas ele é a epítome da liberdade em qualquer gênero, né? E ele é esse cara que sempre fala... Eu falo para ele assim, né, as pessoas vão aos seus shows porque elas projetam em você um desejo de serem livres, né? E ele fala, não só projetem, sejam, por favor, né? Eu acho que é essa a resposta dele. Gente, o filme estreia, O Homem com H, estreia dia 1º de maio, roteiro e direção do Esmir Filho, Jesuíta Barbosa, assim, estonteante, incorporou o Ney de uma forma visceral, o Jesuíta é um ator, eu não tenho nem palavras, assim, para descrever o Jesuíta, é um negócio, ele tem uma coisa meio bicho, igual o Ney Matogrosso, sabe, assim, eles são bichos em cena, e isso é muito forte, ele emocionava no set, o Ney Matogrosso visitou o set várias vezes, ele acompanhou todo o roteiro, ele leu os 12 tratamentos, o Esmir fez mais tratamentos de roteiro desde o começo de tudo, mas ele leu os 12 últimos. O Esmir dividia tudo com o Ney colaborou absurdamente, ele dizia, podem falar tudo, contanto que seja verdade. E ele foi em algumas filmagens, ele visitou alguns sets, e ele se emocionou, ele contou isso no Altas Horas do Serginho Groisman, que ele não é de chorar, ele não é mesmo. O Ney, ele tem essa coisa, tem duas coisas interessantes no Ney Matogrosso, ele é muito pleno, ele é muito, né, ele fala sobre tudo, qualquer assunto, não, ele falando de sexo é maravilhoso, eu vejo algumas entrevistas, ele me manda algumas coisas, eu acho tão maravilhoso, porque eu vejo ele falando de sexo com uma plenitude, com uma calma, e é tão interessante, porque ele tem todo tipo de público, e é muito legal ver ele falando da forma mais tranquila, moderna e calma e classuda sobre sexo, porque as pessoas não ficam aterrorizadas, porque realmente, assim, ele tem todo esse tipo de público. Então, ele me manda uns vídeos dele falando, eu vejo os comentários das pessoas, são muito engraçados, são assim, este homem, assim, os comentários meio até meio, não conservadores, mas assim, mais caretas, assim, este homem é uma lição de vida, e ele tá lá falando que ele sobre orgasmo, sabe assim, é muito interessante esse poder que ele tem. Então, ele tem isso, essa plenitude. E, ao mesmo tempo, o Jesuíta, ele evoca um Ney que poucas pessoas conhecem da vida real, quando ele era mais novo, porque o filme mostra uma parte da vida dele, que é um Ney mais... Ele tem Martin Ares, a gente estava falando de astrologia, né? E é esse Ney que teve que desbravar as coisas para ser o que ele é, sabe? Que começou a carreira artística depois dos 30 anos, uma coisa meio rara, acho que com 35, 33, na verdade. E antes ele era hippie, né? Já tinha trabalhado na aeronáutica, ele tem muitas vivências, o Ney Matogrosso. Então, para ele conseguir ali com secos e molhados, tá nu, apenas com tapa-sexo e todo maquiado, na época da ditadura, era um homem que
também desbravou muitas coisas na vida pessoal, não só na vida artística. Então, o Jesuíta evoca isso, sabe? É muito lindo mesmo. São os afetos do Ney, a relação dele com o pai, a relação dele com os amores dele, com o Cazuza, com o Marco, que foi o homem que casou com ele cuidou até o fim, que infelizmente morreu de AIDS. Enfim, são todas essas histórias verdadeiras de vida do Ney Matogrosso. Maravilhoso. E você já conhecia o Ney, né? Tem uma relação até de amizade com ele, né? Não sei se já vinha de antes do filme, ou se foi nesse processo, mas o que o filme revelou para você, algo que você ainda não se tinha dado conta, assim, sobre o Ney? Eu sempre tive uma relação próxima do Ney e eu acho que eu ajudei esse elo entre o Ney e o meu irmão, o Ney e o filme, né? Eu faço uma pequena participação especial no filme, mas eu acho que a minha participação é muito maior behind, por trás, assim, que é fazer esse elo, que é uma coisa que eu faço muito bem. Eu sou uma pessoa, falo assim, sem modéstia, mas com muito amor. Essa minha fala é com muito amor. Eu faço bem nesse sentido. Eu gosto de conexões. Eu acho que a gente está na vida para fazer esses elos, para dar a mão para o outro e olhar para o lado e falar, vamos nessa. E eu já tinha essa relação com o Ney muito linda, eu já tinha feito todos os meus programas, eu conheci ele desde a MTV, mas o que juntou eu e o Ney foi o Calada à Noite, porque ele já tinha feito na Trilha da Canção comigo, que foi meu documentário de música no GNT, ele depois fez o meu programa de música na Rádio Dourado, que é podcast também, e tá no YouTube também, que é o Minha Canção. Mas o que juntou a gente foi o Calada à Noite. Quando eu fui na casa dele para falar a relação dele com a noite, ele ficou muito encantado com o tema. Ele tem uma relação linda com a noite. E daí ali a gente já se adorava, e a gente ficou amigo ali. Isso faz o quê? Outro dia postaram que agora em março fez 10 anos da minha estreia na primeira temporada do Calada à Noite. E o Ney tá na primeira ou na segunda, não lembro. Mas, ou seja, isso faz 10 anos que a gente começou a ficar mais próximo. E respondendo a sua pergunta, Diego, depois, obviamente, no processo do filme, a gente descobriu uma amizade inusitada, assim, uma coisa muito forte, uma intimidade, eu não fico sem falar com ele, não passo uma semana sem falar com ele, morro de saudade se ele não me escreve, passam 4 dias eu já falo, e aí? Ou ele me manda um negócio, eu amo acordar e ter uma mensagem dele, ele é muito legal, ele é muito aberto para tudo. Você fala qualquer coisa com ele. Ele é maravilhoso com os meus filhos, ele é maravilhoso com criança, ele é maravilhoso com adolescente, ele fala de tudo com todo mundo, ele é muito gostoso. E ele, fora da cena, fora do palco, ele é esse cara que vem aqui, tá de calça jeans e camiseta, e fica meio na dele, conversa com todo mundo que vem falar com ele, adora todo tipo de gente, adora. Outro dia eu fui no Perifacom, participei do podcast, do videocast, fui lá com a Andressa Delgado, maravilhosa, e daí todo mundo tinha ido na exposição dele. E é uma galera do rap, do hip hop. Aí eu liguei para ele, falei, o cara tava fazendo. Que na verdade ele me mandou um vídeo de uma outra coisa. Eu falei, você não sabe, eu ia te ligar para te falar. Todo mundo tá indo nessa exposição, Ney. A galera de todas as idades, de todas as vertentes musicais. Aí ele, gosto tanto de saber disso. Adoro os meninos do hip e as meninas do hip hop. Aliás, a exposição do Ney está aqui no MIS, em São Paulo, né? Está em cartaz aqui para... E já que você é boa de conexão, Sara, então já fica aqui, a gente tem o nosso quadro Invocação do Bem, né? Que a gente sempre joga para o universo um nome que a gente gostaria que fizesse um episódio com a gente. Então, vamos jogar aí para o Ney participar, de repente, nos próximos episódios. Quem sabe, Deus, meu Deus. Seria muito legal. Mas, enfim, agora dava para fazer um episódio, um programa, uma série, vários episódios falando só do Ney e dessa ansiedade que a gente está sobre o filme, e depois fazer um comentando o filme junto com você. Mas então vamos entrar nas obras, pegando ainda um pouco desse gancho do Ney, né, como você mesmo já fez, sobre Liberdade. Queria que você falasse, então, primeiro da sua relação com o livro de 4 e com a Miranda July, que você já falou que é muito fã dela. Então, por que você escolheu esse livro para estar na nossa conversa? A Miranda July é uma autora que eu admiro muito, desde os anos 2000, e eu descobri ela sozinha. E eu prezo muito quem eu descubro sozinha também, sabe? Porque a gente vem com indicações dos pais, dos tios, né? Eu não tenho irmão mais velho, ou de um amigo, assim, e isso é muito importante, ainda mais para música brasileira. Eu consumi música brasileira assim, por conta dos meus pais. Eu ia no show do Paulinho da Viola quando eu tinha 9 anos.
sabe, assim, Alba Ramalho, Menina, Beth Carvalho, enfim. Agradeço muito por isso, de saber quem é o Bob Dylan, essas coisas. Depois, quando eu fui trabalhar com música, que eu fui entender a importância de cada um, mas de ser familiarizada com música, né? E a Miranda July, eu descobri vendo eu, Você, Todos Nós, o filme dela nos anos 2000, e eu fiquei maluca, assim, porque eu achava o roteiro muito disruptivo, eu achava que sempre ela tinha... Ai, não sei, mexeu comigo aquele roteiro para falar de relações humanas, né? E daí, na sequência, tiveram os livros dela, então eu comecei a ler todos os livros dela. É claro que você sabe com quem eu estou falando, o Primeiro Homem Mau, e daí... Gente, eu já fui num café. Eu tenho esse lance com duas autoras, que é a Pat Smith e a Miranda July. Por quê? Quando eu li o Só Garotos, foi quando eu estava. Tinha acabado de fazer 30 anos, assim. E eu estava saindo do. Eu tinha feito MTV, tá? Eu tinha ido para o vídeo show, e eu estava com o meu projeto pessoal. eh, Autoral, na verdade, que é o Viva Voz, e eu estava indo para o GNT. E quando eu li Só Garotos, o Just Kids, ele é sobre liberdade também. E é essa coisa, lógico, é um outro, é um lugar de privilégio. A Pat Smith, nos anos 70, de privilégio não tinha dinheiro nenhum, mas eu quero dizer, uma mulher branca, né, que estava ali descobrindo o mundo, sem um puto, desculpa, sem grana, é, é, em Nova York, nos anos 70, era uma outra realidade. Mas é muito maravilhoso você acompanhar essa mulher e o melhor amigo dela, o Mapplethorpe, que é esse artista, esse fotógrafo, eles descobrindo a vida, descobrindo a arte, descobrindo Nova York e vendo as possibilidades e correndo atrás dos desejos e dos sonhos. E aquilo mexeu muito comigo e foi bem marcante, foi bem quando eu falei, não, eu quero formatar, eu quero idealizar um projeto audiovisual que seja meu, assim, e foi quando eu fiz o Viva Voz e depois Na Trilha da Canção. Então foi esse livro que me inspirou. E eu ia nos cafés, tem um café que ela vai sempre em Nova York, eu ia, toda vez que eu ia para Nova York, eu ia nesse café só para encontrar a Pat Smith. E eu falei para ela isso uma vez, porque eu conheci ela depois que eu vim no show, e eu parecia maluca. E com a Miranda July eu fiz o mesmo, tem um café que ela sempre vai, ia muito, agora eu não sei por conta dessa... Ai, horrível, né, dos incêndios em LA, mas lá em Sunset Boulevard, que ela também sempre escrevia nesse café, e eu ia lá, às vezes, quando eu ia trabalhar em LA, ou ia visitar LA, eu ia no café para ver se eu encontrava a Miranda July. Bom, Miranda July fez o D4 virou esse hit, e eu acho o máximo, que agora todo mundo sabe quem é a Miranda July, e as minhas amigas ficavam me escrevendo e me falando, e ele também fala sobre liberdade. Então, depois dessa virada que eu tive dos 30, agora depois tive dos 40, duas autoras que me ajudaram nessa virada mais recente foi a Annie Ernaux, eu li Paixão Simples, e O Jovem, que também falam sobre liberdade feminina, e a Miranda July, com De Quatro. As pessoas, cada mulher se identifica de alguma forma com esse livro, eu acho que tem vários assuntos aí, mas... eu acho que é um livro sobre desejos. Eu acho que é um livro que reitera para nós, mulheres, o quanto a gente tem que ser honesta com as nossas escolhas e com os nossos desejos, né? São várias, numa só, eu acho que é ela, tem muito dela também, eu acho que tem muito autobiográfico, eu não sei se vocês leram. Deixei algumas partes aqui para ler para vocês. Não era nada boa essa linha de pensamento, era o pensamento típico que afastava toda mulher de sua grandeza. Não precisava haver resposta a esse porquê. Tudo que é importante começou como um mistério, e esse mistério é como um mar aberto, que você tem que ter coragem para atravessar. Quantas vezes eu voltei atrás no primeiro sopro de dúvida? Era preciso suportar a primeira lufada do erro, do desvio, para chegar a algum lugar desconhecido. Bastava que meus lados, com mais maturidade, tivessem paciência, segurassem a língua, suas tantas línguas afiadas, e dessem uma chance para essa nova mulher, para essa nova garota. E eu acho isso muito lindo, porque me lembrou que uma coisa que minha mãe sempre me falou. Minha mãe é psicanalista, né? E eu faço análise há muito tempo, tal, e ela sempre falava assim: a gente tem que ter os nossos próprios mistérios, a gente tem que ter os nossos próprios mistérios. Aí, olha que louco, gente. Aí eu falei, eu vou falar com eles sobre o livro, sobre isso, dos nossos próprios mistérios, da nossa liberdade. Aí no Dia da Mulher, no dia 8 de março, recentemente, postaram um vídeo no perfil da Rita Lee, que é o meu disco escolhido, para vocês verem essas sincronicidades, como elas funcionam, como essas mulheres conversam, todas essas mulheres que eu estou falando.
O vídeo que postaram no perfil da Rita Lee no Instagram, ela falava assim: eu vou atrás, sei lá, mas eu não revelo meus mistérios. E eu falei, gente, é isso, né? É muito importante a gente, não só as mulheres, né? Mas eu acho que mais as mulheres, a gente ter os nossos próprios mistérios, a gente saber trabalhar com eles. E esse livro, ele fala sobre isso, ele fala sobre desejos, ele fala sobre liberdade individual, o quanto é inegociável a nossa liberdade individual, sabe? E tem essa coisa louca, disruptiva, a Miranda July, ela é louca, né? Ela faz coisas que não dá pra gente dar spoiler, mas o que ela escreve aqui no livro é muito bom. É uma coisa meio Letrux. Eu adoro a Letrux, as letras da Letrux, da Letícia Novaes, maravilhosa. E ela foi, no dia que eu fiz um talk, um bate-papo sobre esse livro com a Tatiana Vasconcelos me convidou, e a editora, porque eu fiz um post do livro, aí a editora Record me convidou. E daí a Letrux estava na plateia. Então, para mim, era muito interessante. Porque eu falava, cara, eu tô falando da Miranda July, que é uma pessoa que eu sempre falava assim, será que a Letrux já leu Miranda July? É a cara dela. Aquelas letras, cuidado, paixão. Você disse tchau, eu entendi, te amo. Tchau, 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 tchau. Quem nunca, né? Sabe? Te amo, mas agora é tchau. Sabe? É uma coisa Miranda July. Aliás, muitas mulheres fortes envolvidas nesse livro, porque a Bruna Beber, que traduziu, também é uma ótima escritora, poeta, e fez uma tradução sensacional. A E eu gente ia não falar só... isso, que a Bruna, era eu, a Bruna Breber e a Tatiana Vasconcelos. Na verdade, o convite não foi da Tati, desculpa, o que a Tati me convidou foi para outra coisa agora. O convite foi da editora Record. Gente, a tradução da Bruna Beber é essencial. Eu fui atrás para saber quem é que tinha traduzido, porque eu, como uma conhecedora de Miranda July, e que leu tudo dela, que viu esse filme dela 3 vezes, eu nunca vi uma tradução tão bem feita, tanto que ela está traduzindo um outro da Miranda July agora. Eu tô louca porque eu vou reler. É assim, é de um brilho incomum essa tradução de Bruna Beber, sabe? Ela faz toda a diferença. Não, e foi uma escolha ótima, né, dos estilos parecidos também, né? Quem já leu as poesias da Bruna Fui e atrás conhece para a Miranda entender, July, Diego. Faz todo sentido o que você está realmente... falando. É. E a gente leu o livro sim, tanto que a Jéssica trouxe algumas partes grifadas, então que ela gostaria de comentar com você, né, Jé? Sim, sim. Mas você disse também sobre que gosta muito de descobrir, né, as autoras. Eu acho muito legal quando a gente descobre. Mas aqui nesse podcast, a gente também tem o privilégio de receber muitas dicas preciosas dos convidados, né? Muitas a gente já conhece, reassiste, relê, mas outras não. E esse foi o caso para mim, porque eu não conhecia a Miranda July. E tá entre os meus top livros agora que os convidados falaram. Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer um episódio ainda, gente, só com as nossas escolhas, das escolhas dos convidados, porque realmente eu amei o livro, eu achei muito impactante, achei muito forte, adorei as temáticas. Teve até uma colunista da Folha que ela disse que a Miranda inaugurou um novo gênero com esse livro, que é o romance estrogênico, por falar dessa questão da menopausa, do desejo. Tem isso né? também. Tem isso também. E aí, tem uma frase que eu acho que ela é muito... Tem várias frases, você mesmo já citou uma, né? Mas uma delas que também me impactou é preciso coragem para sentir as coisas. Isso. E eu queria muito que você pudesse falar um pouco sobre essa frase, pensando quando que você se sentiu assim muito bem por sentir as coisas e quando existiu algum momento em que você não se sentiu, que você sentiu muito medo por estar sentindo tanto as coisas. Assim, se você puder. Então, eu coloquei isso no meu post. Se não me engano, eu escrevi no meu post isso. É preciso coragem para sentir as coisas. E é no meio do nada que ela escreve essa frase, né? Não é uma frase. É isso que eu acho incrível na Miranda. Não é que ela fez uma pausa dramática na escrita dela e mandou, é preciso coragem para sentir as coisas. Não, é no meio de uma frase, no meio de uma coisa verborrágica dela, que ela tá lá enlouquecida, é preciso coragem para sentir as coisas. E daí eu também grifei. Aí, olha aqui, ó, tá já na página. Coragem, como assim? Ah, porque sempre pode acabar em sofrimento. Só que aí é que tá, Jéssica. Aí é que tá. Que tem a ver com este livro da Annie Ernaux, que é o Paixão Simples, e tem a ver com o jovem, porque no livro de quadro ela se apaixonou por um cara 15 anos mais novo do que ela. Tem um momento, assim, até um certo momento da vida, vocês vão entender que a gente quer controlar tudo. A Bárbara tá gravidinha, vai ter Sabia que você ia falar isso. bebê, e daí a gente vira leoa, faz parte.
Só que depois que a gente tem, por exemplo, eu acho que cada um tem a sua vivência e cada um tem a sua história e todas as histórias, vivências e desejos devem ser respeitados. Inclusive eu assisti Baby Girl ontem, que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. E falei, caramba, é sobre desejo reprimido, né? Esse filme, ele é sobre o desejo reprimido, sobre crise existencial da mulher. Há que ser ouvida aquela realidade também. Não dá para ficar essa coisa da em manada, de daí todo mundo começa a falar. As experiências são muito individuais. E daí, o que acontece? A gente quer controlar. E, e daí, no meu caso, por exemplo, quando eu tive filho, eu vi que você não controla nada, né? Quando eu me apaixonei, eu tive uma grande paixão, que foi uma coisa muito controlável também, e eu vi que realmente você não controla nada. E daí, quando a Rita Lee faleceu, que é também nosso mote aqui, eu falei de paixão, falei de filho, porque são coisas que estão para além do nosso controle, né? Assim, e nós mulheres, a gente tem muita culpa por tudo, muita culpa com o que a gente escolhe para a vida, muita culpa com o que a gente vai seguir. E chega um momento que, assim, você deixa a culpa de lado e fala assim, realmente, se eu não for honesta comigo, se eu não for honesta com essa coragem que eu quero, com essa sensação que eu quero sentir, com esse desejo, eu não vou conseguir evoluir, eu vou ficar parada, e parado não existe transformação nenhuma na vida. A gente não se transforma, né? E a Rita Lee, ela, antes de falecer, ela fez uma segunda biografia, né? E daí ela escreve, ela fala assim, quando você acha que está controlando tudo, capricorniana, né, que sempre quis controlar tudo, quando você acha que está controlando tudo, Deus vai lá e dá uma risadinha sarcástica. E é isso, né? Então, esse livro da Miranda, eu acho que ele te dá uma centelha, assim, uma pulsão, que você dá uma acordada, cada um da sua forma, e outra, cada um na sua idade, porque eu também não acho, que é o seguinte, óbvio que requer vivência para algumas coisas, mas é bonito para... Quantos anos você tem, Jéssica? Eu tenho 33. Tem 33. E você, Bárbara? 32. Tá. Então, o que acontece? Olha que bonito isso. E você, Diego, só para não ter que lembrar. Não, eu sou o mais velho daqui, 42. Amor. Não, é só porque eu quero dizer assim, que é lógico que está no nosso espírito, está na nossa cabeça, mas a bagagem, né? A própria Fernanda Torres ganhou agora o Golden Globes, e ela falou, ainda bem que eu ganhei, e que eu estou vivendo tudo isso com 60 anos. Olha que lindo, 59, 58, não sei quantos anos ela tem. Mas não é pela idade, é pela bagagem, pelo estofo emocional, pela bagagem artística. E eu acho que essas vivências, elas começam a partir dos 30 mesmo. Que a gente começa a entender, que a gente começa... De novo, não é pela idade, desculpa quem está ouvindo, mas eu acho muito importante que a gente tenha exemplos para vislumbrar coisas. Então, quando a gente tem 15, 25, 30, é importante a gente ter livros assim para a gente poder ler, que por mais que você não viveu a loucura que a personagem da Miranda está vivendo, porque você ainda não casou, não teve filho, você vai vislumbrar saídas. Você falou de coragem, né, e de sentimento. Tem uma frase do filme do meu irmão, do Smir, o filme chama Verlust, é com a Andréa Beltrão e com a Marina Lima, elas são protagonistas, e mostra saídas para as mulheres depois dos 50, dos 60, porque é ali, o que acontece com a Andréa Beltrão e com a Marina Lima, naquele filme, no Verlust, são mudanças, e elas veem mudanças e elas falam, e agora? Só que tem o depois, e é muito legal. Eu não estou na geração delas, mas para mim, assistir esse filme, por exemplo, e tem uma frase que fala assim, não existe desejo sem perda. Perfeito. Então, eu acho que responde um pouco o que você está falando, Jéssica, o que você me perguntou. E, Sara, o livro ele fala muito sobre esse período pós-40 para as mulheres. Você está falando muito de idade, de gerações, né? Mas eu queria saber o que a maturidade te trouxe depois de ler esse livro, especialmente. Assim, quais reflexões ela te trouxe? Que a gente não controla nada. 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 E que a gente... Que é isso.
que não existe desejo sem perda, que a gente tem que assumir com as nossas escolhas, a gente tem que assumir as escolhas, mas se a gente não seguir, a gente vai quem fica parado não tem transformação nenhuma, ainda mais, sabe, a vida tá muito doida, tá tudo muito rápido, e ainda mais depois da pandemia. A pandemia foi uma coisa muito louca pra gente, a gente ainda tá entendendo o que aconteceu com a pandemia, né, tem aí consequências para todo mundo, né, e eu acho que é isso, a maturidade te traz isso, você começa a lidar melhor com a culpa, você começa a gostar mais de você. Ai, é muito bonito, gente. É muito lindo ter bagagem, ter história, assim. Você começa. É muito gostoso. Eu tô num momento muito feliz, assim, de trabalho, de vida. E então eu consigo falar sobre isso de uma forma um pouco mais. Claro, tem altos e baixos, a vida é uma, né? Mas. Mas eu acho, tá sendo um momento bonito de descoberta. Eu tô com um projeto agora com a Marie Claire que está estreando e que fala sobre a liberdade feminina. Então não tem como eu não falar, eu só falo sobre isso agora. Eu só tô falando sobre isso porque é, é tão importante a gente não negociar isso, sabe? Agora, Sara, dizem que quando a pessoa fica famosa, né, no olhar do público, ela fica meio congelada naquela idade em que ela ficou famosa, né? E você está completando 25 anos agora de carreira, né, desde o Disque MTV. E a gente, vou contar aqui um bastidor, que a gente encontrou a Sara por acaso nesse final de semana aqui no cinema aqui em São Paulo, né? Estávamos na mesma sessão. Isso. E a gente conversou um pouco depois da sessão, e quando a gente estava conversando, veio uma pessoa lá e te deu um abraço, e falando que você era a VJ favorita da pessoa, assim. Ah, você marcou a minha adolescência, eu adoro ouvir isso, gente, adoro. Exatamente. Então, eu queria... Sabe o que eu mais amo, Diego? Eu estudei rádio e TV por causa de você. Gente, isso me emociona, eu amo. Sim, mas eu acho que a gente pode falar aqui por nós três que a gente é produto direto da MTV. A gente já falou isso para Marina Persson, que participou Maravilhosa, minha no amiga episódio aquariana. ano passado, e a gente repete para você também, porque você, a Marina, esse pessoal da geração Didi. dourada assim da MTV, muito... Marina foi também um grande espelho para mim, né? Porque eu assisti a Marina quando eu era criança também, quando eu era adolescente. Queria perguntar para você, quando você olha 25 anos atrás, alguém posta algum corte do Disque MTV, você vê aquela Sara lá começando como apresentadora, o que você pensa quando você olha para aquela Sara de 25 anos atrás? Gente, parece a Chloe, minha filha, parece a Chloe falando, é uma graça. Eu amo. Ó, vou falar um negócio, eu sou super aquariana. Eu toda hora tô falando para vocês, vamos em frente, vamos seguir, né? Eu já falei 1000 vezes desde o começo da entrevista. Eu olho para frente, eu tenho vários projetos e eu sou muito tranquila quanto a isso. Eu não sou nada saudosista. Eu acho que o novo sempre vem, embora eu tenha um respeito absurdo e acho muito importante a gente reverenciar quem veio antes, e a gente está aqui para fazer esses elos mesmo, reverenciar quem veio antes e dar a mão para quem está chegando. Mas com a MTV, eu não sou saudosista, mas a MTV ela tem um lugar muito precioso na memória afetiva, minha também, não só do público, né? E além disso, tem um lugar importantíssimo na cultura e no audiovisual brasileiro. É um marco no audiovisual brasileiro. Então, é um negócio que eu vou levar para sempre comigo, assim, sempre, é a única coisa que eu vejo, eu olho o passado, assim. Mas é que não parece passado, é engraçado, tá incrustado na gente, assim, qualquer projeto que eu faço, esse sobre liberdade da mulher com a Marie Claire, minha próxima série enfim, não posso falar ainda, mas que eu vou fazer, sempre tem a Sara da MTV. Quando eu estava no vídeo show, eu era a Sara da MTV também, e eu não tenho esse problema. Mesmo no GNT, anos com os meus projetos falando de comportamento, não só de música. Eu era a Sara Oliveira, eu era, né? Eu sou a Sara Oliveira, mas tem essa coisa muito bonita da MTV, assim, não tem como. Eu acho isso lindo, eu acho isso lindo. Mas quando eu fiquei grávida, eu ficava com barrigão. Você sabe, Bárbara, que as pessoas me paravam e falavam assim: ai, não é possível, você tá grávida. Ficavam bravas que eu tava grávida, eles queriam que eu fosse aquela menina da MTV. Depois passou, mas é engraçado. Aí eu já entenderam, assim. Mas lá, quando o público olha, mas quando você olha para aquela Sara
que você enxerga? O que você falaria para Acho ela? lindo, eu fico emocionada, eu acho fofo. Outro dia postar, postam essas coisas engraçadas. O meu Spotify era assim, aí tem minha cara. Aí outro dia colocaram eu me despedindo do Disque, aí eu choro ao vivo. Aí eu fiquei com o olho cheio de lágrima vendo. Aí, na pandemia, fez 20 anos a minha estreia no Disque, aí fizemos uma live, que participou até o Lenine. Aí entrava as pessoas e falava, ai, gente, que amores, que era na época das lives, né? Aí agora você lembrou, são 25 anos de carreira, Diego. Eu quero comemorar muito bem esse ano de 2025, sabe? Eu comecei muito cedo, né? Comecei novinha demais, mas com muita responsabilidade, e eu sou muito grata a MTV, e tudo que eu sempre falo, né? A MTV, para além é a minha frase, para além da música, ela criava cidadãos mais úteis para a sociedade. É isso, em todas as suas esferas, né? Sara, eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando da sua carreira e que você mesmo está mencionando vários projetos diferentes que você já fez, para fazer um elo com uma frase também do livro, em que ela fala sobre vocação, porque eu acho que a gente está falando de várias coisas que são parecidas, que são diferentes, que são profissões diferentes, mas que provavelmente tem um elo entre elas, que seria a vocação. E ela diz assim: tenho para mim que qualquer vocação, seja qual for, é uma espécie de dor sem remédio. É um problema sem solução. E o consolo é saber que você vai passar a vida toda tentando. E eu queria te fazer essa pergunta, você que se reinventa sempre, para você, qual você acredita ser a sua vocação? Me comunicar com o outro. Eu estou aqui para isso. A coisa que mais me emociona é me comunicar com o outro. Entrar no universo alheio, entender como que as conexões são feitas. Eu acho lindo eu acho que a vida só vale a pena com conexões, com elos, né? Por isso que eu estudei comunicação, fiz pós-graduação em comunicação, sou a maior entusiasta dos comunicadores. Acho muito bonita a nossa profissão, sabia? Minha, de vocês. Ah, eu também acho. Aquelas vou falar. E Sara, falando em se comunicar com alguém ou com algo, a gente pula agora para o disco, né? O disco que você escolheu é maravilhoso, Rita Lee. E Rita Lee se comunicou muito com a gente, também com a cidade de São Paulo, né? Ela Sim. cantou a cidade em muitas das suas músicas. Não à toa, ela é chamada de Santa Rita de Sampa. E você também é uma paulistana da Gema, né? Super. Então, a gente mudando aqui um pouco o assunto, qual que é a sua relação com essa cidade? Que é tão complexa, né? Ai, tem uma canção dos Gilsons que eles falam como que é, várias queixas, que eu acho que é muito amor e várias queixas. Essa é a minha relação com São Paulo. São Paulo é um caos, né? São Paulo é aquariana, como eu, caótica, mil coisas ao mesmo tempo. Isso eu me identifico total, assim. Mas ela é cruel. Ela é cruel. A violência de São Paulo é cruel. A poluição visual é cruel. A poluição sonora é cruel. A poluição do meio ambiente é cruel. Ela não é para fracos, não. Mas ela tem essa efervescência cultural que me encanta. Eu já morei no Rio, não conseguia, quando eu fazia o vídeo show, eu ficava de terça a quinta no Rio, mas eu voltava para São Paulo. Porque eu não conseguia, eu sou muito da noite, gente, eu sou muito notívaga, né? Eu preciso da noite. E não é de balada, ir ao cinema, pode ser, ou ir jantar, ou inclusive estar trabalhando, estou aqui gravando com vocês à noite, me encanta estar com a janela aberta, ouvir barulhinho, ó. Tem carro na rua. Eu preciso disso. São Paulo tem isso. Eu amo pessoas falando. Eu amo a Avenida Paulista, eu amo o MASP, eu amo o NIS, essa exposição do Ney, que tem a carona do Ney, assim, eu passo ali pelo NIS, eu fico emocionada, gente. Já passei 4 vezes em frente e as 4 vezes meu coração disparou. Aliás, nessa exposição tem uma sala dedicada ao filme Homem com H. Tem os bastidores, tem vídeos, tem o roteiro lá, o Smir doou ali, o acervo, tem os figurinos, tem várias coisas. Já que a gente entrou nesse ramo da música, que é o grande motor da sua vida, né, Sara? Pelo menos da sua vida pública, é sempre falando de música, conectando a música, sempre tem música envolvida. Você é uma pessoa apaixonada por música.
Mas eu queria saber se a sua paixão sempre foi essa, de falar sobre música, ou se você tentou cantar ou tocar algum instrumento. Não, eu sou muito rouca. A minha voz, às vezes as pessoas não me reconhecem porque eu sou pequenininha e acham que eu sou grandona e tal. E daí eu falo um negócio, a pessoa já vem, Sara, é muito engraçado. A minha voz eu acho muito forte. E eu tenho um pouco de vergonha disso, assim. É um misto. É um misto de marca que eu acho bonita. Eu falo, ai, minha voz, que legal, minha voz. Mas, assim, eu acho, tipo, eu tenho pudor, sabe? Tipo, jamais poderia cantar com essa voz, porque ela é muito alta, sei lá. Às vezes eu falo, ai, gente, eu preciso falar mais baixo, sabe? Assim, tô falando muito alto, sabe? É muito engraçado. E não, eu nunca consegui cantar, assim, não, nunca. E eu também fiz piano muito tempo e não toco nada. Eu, Você deu na sorte, pandemia, tentei tocar né? violão, fiz aula de guitarra, o Andreas Kisser ficava me mandando mensagem, meu amigo querido, amo, mas ele ficava me mandando mensagem de entusiasmo, sabe, fofo, mensagens públicas também, até para as pessoas ficarem... Aí eu ficava empolgada, assim, mas, cara, não rolou, eu só aprendi a tocar uma música, que é Palavras ao Vento. Aí, como ficou muito famosa essa canção na voz da Cássia Eller, eu não tenho nem pudor para cantar, mas essa canção é da Marisa Monte do Moraes Moreira, eu amo. Bom, a gente está falando aqui de música e para mim eu tenho assim a música quase como se fosse uma chavinha para abrir um baúzinho de memórias, assim, sabe? Porque tem algumas músicas que marcam a gente e que a gente lembra na hora de alguma situação que aconteceu, conecta emocionalmente com aquilo. É Total. surreal como é rápido, né? E eu tenho, a minha avó, ela tá com Alzheimer. E ela Sim. esquece muito, assim, das coisas mais recentes. Mas ela ama música, e letra de música é uma coisa que ela não esquece, assim, não esquece, e ela gosta de cantar. Recentemente ela recuperou uma vitrola com os discos antigos dela, toda vez que ela ouve uma música e canta, ela já lembra de alguma história, né? Essa da Rita Lee, por exemplo, eu perguntei para ela, vó, né, quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para o podcast, perguntei, vó, você ouvia a Rita Lee? Né, o que você gostava? E ela falou assim, tem uma música que eu gostava muito, que era Desculpa o Auê, Ai, e ela, amo. e ela lembra que ia para as boates, para as baladas em Campinas, ouvindo, adorava essa música. E pegando um pouco o gancho disso, né, da música e da memória, e esse disco que você citou, da Rita Lee, né, de 1980, tem alguma música em especial desse disco que te traz, assim, uma memória na hora, assim, que você fala, nossa, eu ouvi essa música, eu lembro disso. Tem vários, né? Aliás, isso que você falou da sua avó, a música ela tem um poder curativo, né? Tem estudos, porque a música ela vai do cérebro para o coração, assim, né? E, e é isso, as pessoas têm isso com olfato, eu tenho com música, igual você. Aquele cheiro me lembrou, aquela comida me lembrou, para mim é música. Assim, é meu raciocínio. Gente, eu ouço música a todo momento, então, assim, meu raciocínio ele é baseado nas músicas. Eu amo essa frase, me dê o prazer de ter prazer comigo. Me vira de ponta cabeça, me deixa de quatro no ato, me enche de amor. É lindo. É uma mulher se descobrindo, é uma mulher tirando a gente é muito reprimida. A gente nasceu numa sociedade que reprime muito as mulheres. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse recorte do livro da Miranda July, do disco da Rita Lee, do filme Eu Sou o Amor, que fala de uma paixão de uma mulher mais velha por um homem mais novo também. E tem uma das cenas de sexo mais lindas do cinema. A gente vai falar sobre isso, mas enfim, eu acho que a Rita Lee cantando isso nos anos 80, em 1980, né? Eu imagino como deve ter sido. Eu nasci, né, nessa época, então eu não sei. Eu só fico tentando imaginar o que era uma mulher tocando nas rádios, nos supermercados, nos carros dos taxistas. Me deixa de quatro no ato, me enche de amor, e de uma maneira debochada. Isso é muito transgressor, né? É uma mulher falando: eu não quero ser uma mulher reprimida, eu quero gozar, eu quero ser feliz de uma maneira interessante, engraçada, divertida, e que daí as pessoas cantam sem ficar constrangidas. Eu acho genial. Rita Lee e Ney Matogrosso, que eram muito amigos, inclusive, eles têm isso, de conseguir passar
Nem só por ser quem ele é, e a Rita, através das músicas, através das canetadas dela, né, das coisas que ela escrevia para as mulheres, principalmente, ela conseguia, e ela tinha deboche, né, nas coisas que ela falava, ela conseguia fazer o outro pensar, sem ficar constrangido de estar falando sobre aquilo, sabe? Porque às vezes as pessoas elas precisam conversar sobre coisas, ouvir coisas, só que elas ficam com vergonha. Imagina naquela época, eu lembro que eu entrevistei uma mulher uma vez, pessoal, que é uma escritora, a Ivana Arruda, maravilhosa, Ivana Arruda Leite. E daí eu estava fazendo especial com a Rita Lee, né? Que a Rita Lee, uma das. A última entrevista que ela deu foi na pandemia para o Fantástico, e antes disso foi para mim. Foi para o Bial e para o Fantástico na pandemia, e antes disso foi para mim, nesse especial no GNT, que é o Viva Voz Especial Rita Lee, e depois ela participou do meu documentário Na Trilha da Canção. No Viva Voz, eu entrevistava transeuntes, e as pessoas falavam sobre canções da Rita que estavam na sua memória afetiva. E tinha uma escritora que eu peguei, que eu entrevistei, que eu ia falar que eu peguei na rua, mas na verdade não. Não foi, a gente conversou com a Ivana, a gente convidou a Ivana Arruda, porque ela era muito fã de Rita Lee. E ela falou que ela estava se divorciando na década de 80, numa época que ninguém se divorciava, e daí, quando ela foi assinar o papel, ela ouviu o banho de espuma, que tal nós dois, nessa banheira de espuma, no dolce far niente, sem culpa nenhuma. E ela falou, é isso que eu quero sentir, eu preciso sentir isso. Então, a Rita fazia esse jogo de palavras, né? E às vezes era até um rock and roll meio bolero, que tinha uma coisa meio sarcástica, mas ela estava falando da liberdade feminina. E ela estava falando com essa mulher que estava indo lá assinar o divórcio dela na década de 80, numa época que ninguém se divorciava, porque pegava mal, entendeu? Então eu acho isso, eu acho bonito. Agora, Sara, você já falou da sua entrevista com a Rita, né? Falou também sobre a sua relação com o Ney. Acho que você, pela sua carreira, você viveu muito disso de ter um contato muito próximo com gente que você admira, né? Gente... E como foi fazer essa transição? Assim, de repente, o Ney é um cara que você sempre ouvia na vida, de repente está na sua casa falando com seus filhos. A Rita, não sei se era uma relação tão íntima assim, mas imagino que outras você Não, tenha. aí a Rita, a Chloe, cara, ela desde menina se encontrava a Rita, eu tenho fotos, porque tinha lançamento dos livros infantis, aí eu falava, eu vou levar a Chloe em todos. Aí, ela desde pequenininha, aí a última vez que ela viu a Rita, ela já estava maiorzinha, já tinha seus, sei lá, 7 anos, assim, ela saiu correndo, mas ela pulou em cima da Rita, como se a Rita fosse a vovó dela, sabe uma coisa assim? E ele tem isso com o Tom Zé também. O Tom Zé teve agora no carnaval o bloquinho, eles ficam esperando o Tom Zé aparecer na janela, aí eles querem, mamãe, deixa a gente deixar um áudio pro Tom Zé, aí lá vou eu. É muito fofinho. Então ela tinha isso com a Rita, aí a Rita falou para ela assim no ouvido da minha filha. Elas estavam falando de fada, sei lá o que era. Ela falou um negócio no ouvido da Chloe. Numa desses lançamentos, foram vários livros que a Rita lançou, não só infantis, mas que eu levava a Chloe até nos de adulto. Aí a Chloe chegou comigo e falou assim, mamãe, a Rita ali me contou um segredo, mas eu não posso falar. Eu falei, filha, guarda para sempre para você. E ela falava, ela é uma fada. Ela também é uma bruxa. Ela disse que ela também é uma bruxa. É muito fofo, gente. É muito legal a gente poder. Quando vale a pena, né, Diego? Porque nem todo mundo que a gente admira vale a pena, mas quando vale a pena, as pessoas falam para mim, você é amiga de todo mundo. Não, eu não sou amiga de todo mundo, não sou mesmo. Eu conheço muita gente, eu tenho carinho, respeito, admiração por muita gente e tenho amor por algumas pessoas. Amor. E daí eu prezo muito, sabe? Eu prezo demais pela amizade. Então, existem pessoas que ficaram minhas amigas, né? A Marina Lima é minha amiga, o Lenine é um grande amigo, ele é a mulher dele, o Ney ficou meu amigo, mas não é todo mundo, né? Assim, o D2 é meu grande amigo. Então, assim, a Pete, tem algumas pessoas que a gente leva para a vida, né? E outras que você admira, encontra. O Emicida é um grande amigo também, que eu admiro muito. Então, e tem outras pessoas que você encontra, que você ama e admira, mas que não necessariamente vão frequentar a sua casa, né? Exatamente. E, Sara, agora, né, recapitulando um pouco assim o nosso papo, né? A gente está falando muito de paixão, de
Aí é de que eu acho muito, eu da acho vida. que as paixões, a gente, não só paixão de homem e mulher, sabe? Eu tô falando, no meu caso, né? O que eu tô falando é paixão pela tua profissão, né? É paixão por esse livro, é paixão por esse filme, é paixão por essa música, pelo teu apartamento, pela tua gestação. É Exato, não, muito bom exato. E aí eu esse queria linkar estado. com um filme, né? Que o filme é literalmente Eu Sou o Amor, Ai, né? lindo, não é? A gente tem que falar desse filme, você já falou aqui, e eu concordo, é uma das cenas mais lindas de sexo mesmo, né? Que o cinema já fez, assim, o Luca Guadagnino é maravilhoso. Mas, enfim, dá para encarar esse filme, né? O livro da Miranda July também, como uma grande metáfora para a paixão e de um Sim. tipo de desejo que pode aparecer com uma força que mexe com tudo que está à sua volta, né? Então, Nossa, que te tira de todas as suas estruturas. Mas eu acho bonito quando você, mesmo estando desestruturada, você consegue se reestruturar, porque não é uma morte, é vida, né? E, exato. e, e essa cena, tem duas cenas nesse filme que me marcam muito. A cena de sexo, que eu acho muito linda, porque é uma mulher madura, que é a Tilda Swinton, no seu corpo normal ali, um cara mais novo do que ela, sendo completamente. E ela era obcecado por ela no sentido bom da palavra, que essa palavra também é forte, né? Obsessão, doença nunca é bom, né? A paixão, quando ela é doentia, é um desespero. Ninguém quer, né? Você não deseja isso para ninguém. Mas nesse caso é bonito porque ela era uma mulher matriarca, né? Que trabalhava em função do marido ali, das coisas que tinham, e que ela não tinha esse tesão, ela não tinha paixão por o que ela estava fazendo, né? Com questões com os filhos mais velhos e já estavam mais, né, jovens já, e ela não estava se conectando ali. E ela se conecta com esse cozinheiro, com esse chefe de cozinha, e que traz para ela todo um brilho e que mostra para ela que ela é um ser desejante e desejável, que ela é uma mulher, não só uma mãe e uma profissional, né? E nós mulheres, a gente tem uma coisa muito legal, que é quando a gente é apaixonado pela nossa profissão, a gente se sente muito poderosa. É muito bom isso. É muito bom. E isso, assim, eu acho que para a mulher, nós como mulher, o papel de mulher mesmo, eu acho que o que enobrece mesmo é quando você é apaixonado pela sua profissão e quando você consegue trocar energia com alguém que você goste, né? Porque a maternidade é uma outra seara, né? Tem outras funções que são outras searas. Mas aí é tão bonito essa cena de sexo, quando ela se redescobre como mulher. Eu tô falando, tem duas. Até o Diego me perguntou qual delas. Eu falei, aquela na grama, que eu acho linda, acho poético. Eu acho bonito o Luca fazer isso, porque ele faz com todo. Né, em Queer, ele também faz isso, que é um homem mais velho, baseado no livro do William Burroughs, né? Então, é um retrato leal e fiel ao movimento beatnik ali daquela época tal, que também vivia uma opressão, aquele homem é um homossexual nos anos 50, é uma opressão absurda. O Daniel Craig tá maravilhoso em Queer, não me conformo que ele não concorreu ao Oscar, assim, tá incrível. E é um homem mais velho obcecado por um cara mais novo, e ele se descobre, ele também é uma coisa de liberdade, ele vai atrás também, né, do ayahuasca, das coisas. Então, o Luca faz isso, ele fez isso com Call Me By Your Name também, ele brinca com os desejos em Rivais também, né? E esse Eu Sou o Amor, que é um filme dele mais lado B, diríamos, né? Tem essa cena linda na grama do sexo, que ela está se redescobrindo como mulher, ela está se sentindo desejada, e ela parece ensinar coisas para aquele cara mais novo, e ele ensinar para ela. Eu acho isso tão generoso, eu acho tão poético. Sim, sim. E falando, você falou de paixão, né? Que é muito legal, mulheres apaixonadas pelo seu trabalho. Qual é a sua grande paixão hoje em dia? Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma coisa. É a sua carreira? Ah, eu acho que é. Eu esse ano, completando esses 25 anos, assim, eu estou muito apaixonada por mim nesse sentido, pela comunicação, pelas coisas que eu tô produzindo e que eu espero que vinguem e que estreiem, sabe? Eu estou muito apaixonada, assim, estou muito nesse momento, assim, de... Tô vendo um quadro que eu tenho aqui na minha casa, da Rita Weiner, que é Coragem para Amar Bem Grande. E é uma mulher segurando um coração, assim. É bonito isso, né? Acabei de olhar e tem a ver com o nosso assunto aqui. A outra cena, só rapidinho, que eu ia falar que me marcou, é quando ela sai correndo, que isso, sabe que ela tá de moletom? Que ela é uma mulher toda certinha,
bonitinha, e que ela tá lá sempre com aqueles looks da aristocracia, que eles são muito ricos, né, naquela Itália, e daí ela sai correndo com o moletom, com a roupa que ela tá. Ai, aquilo para mim é tão bonito, ela, naquele momento ela tá... Ai, é muito lindo isso, né, essa cena. Sim, Eu chorei muito nessa cena, gente. ela tá livre, É, finalmente. E outro ponto que o filme toca, assim, na subtrama, é relações familiares, né? sim, A sim, gente tem lá uma família, né, que é dona de um império têxtil, sim. e aí o patriarca, o grande patriarca, escolhe os sucessores, e aí o personagem que é o filho da Tilda, ele decide que ele não quer isso, ele quer seguir lá com esse, que acaba até virando, o amigo dele vira o amante da mãe dele, né? É verdade. Dando um pequeno spoiler, mas eu queria saber sobre as suas relações familiares, Sara. Se você, essa sua liberdade que você sente, que você preza, já vem de lá, assim, já é uma coisa que seus pais deram para você, para seus irmãos. Eu sei que seus irmãos todos são de alguma forma envolvidos, né, com a arte. Então, Eles são artistas, eu sou uma comunicadora. mas a arte está permeando toda a sua Isso. vida, né? Queria saber se isso já é uma coisa que vem de berço também. Eu acho que sim, eu acho que a gente teve uma educação muito pautada no cinema, por exemplo. A gente ia no cinema, eu ia ver a Juliette Binoche com 12 anos, sabe? Eu fico pensando, gente, eu queria levar a Chloe, que fez 12, também para ver uns filmes mais assim, mas eu não sei, não sei se pode hoje em dia. Antigamente tinha umas coisas meio. A gente sobreviveu aos anos 90 bem loucão, assim, né? Aí, então, sei lá, ver Noites de Cabiria, sabe, assim, com minha mãe, então tinha isso. Eu acho que o cinema é um momento que a gente que a gente se sente livre quando você está vendo um filme, é gostoso, né, um momento nosso ali, legal, a música. Então, eu acho que tem isso. Meus irmãos canalizaram muito na arte deles, um é artista plástico, outro é cineasta, e eu acho que canalizei... é mais difícil para mulher, eu tenho irmãos homens, né? Então, assim, é outra realidade. Eu sou mulher, eu sou mãe, então é óbvio. Eu queria até falar uma coisa que o ouvinte está. A gente está falando aqui sobre liberdades individuais, mas não é que a gente está aqui falando sobre loucuras que você vai sair por aí fazendo mil coisas sem olhar para o lado, sem respeitar o outro. Isso a gente vive em comunidade, né? A gente tem que saber viver em comunidade, sem, né? Eu falo assim, vamos em frente, mas sempre olhando para o lado. Sempre olhando para o lado. E eu tento passar isso muito para os meus filhos, tá? Eu tive uma educação mais rígida do que a que eu dou para eles. Eu não podia errar, então eu tinha uma coisa muito, também uma cobrança muito comigo, e eu me libertei fazendo muita análise. Me libertei também, eu acho que estudando, quando eu entrei na faculdade, para mim foi uma coisa muito, porque eu estudei num colégio muito conservador, que é o Colégio São Luís, então era um colégio muito... Tinha essa coisa dos jesuítas de esquerda, se é que eu posso falar isso, então tinha essa coisa da solidariedade, eu aprendi muito com o São Luís, a gente ser solidário e tal, mas era um colégio mais rígido, e eu já era uma pessoa muito preocupada, então ter ido para a faculdade, estudar rádio e TV, e depois ido para a MTV, sabe, foi muito importante para mim, muito importante. Então hoje, eu fiz balé clássico, eu sou bailarina clássica de formação, então o balé clássico também é muito rígido, muito, é tudo muito fechado, você tem que prender o bumbum, prender a coxa, e vira andeor, e prende o diafragma, e prende... Gente, você fica sem ar, sabe? Haja análise depois, assim, haja, né? Uma coisa para você poder soltar seu corpo, não só aprender, e eu acho que a música me trouxe isso, a musicalidade, de dançar de outra forma, e não o clássico do clássico. Eu não pus minha filha no balé por causa disso. Ela fez sapateado e futebol, ela faz futebol, né? Junto com o irmão, com o Martim. Os dois estão, agora eu estou fazendo podcast, dando essa entrevista, eles estão em aula de banda. Um toca bateria, o Martim toca bateria e a Chloe toca teclado. E o Martim é esse menino que se emociona com as coisas. Então, eu vejo que quando você fala em liberdade, você vê um garoto de 9 anos que fala, mamãe, fiquei emocionado. Eu acho isso muito bonito. Eu falo, nossa, é isso, então tá dando certo, sabe? Ele poder se sentir livre para falar, eu tô emocionado, né? Ele poder se emocionar, né? Porque também, às vezes, as crianças têm vergonha, às vezes as crianças ficam meio que. Aí começa aquela coisa do bullying, aí né? Então,
eu sempre procuro falar para eles, não faça com o outro que você não gostaria que fizesse com você, né? E isso também tem a ver com o nosso tempo de hoje, certo? As pessoas podem ser as mais modernas, que mesmo as mais modernas, elas se incomodam com a liberdade alheia. E para você ser livre, você precisa respeitar a liberdade do outro. Então, é cada um no seu quadrado também, né? Jé, então, a gente está indo para o final do episódio, mas você tem direito a mais uma pergunta antes da gente terminar. Eu vou por um outro caminho aqui, mas está relacionado ao filme, porque esse filme, a trilha sonora dele é toda de música clássica, né? E você, com esse seu repertório de música, enfim, acredito que até mais, talvez, de MPB, por todos os artistas que você... Mas eu sou roqueira, viu, Jéssica? O rock! Eu queria que você falasse um pouco de como que você, quando você assiste um filme, se você dá essa atenção a mais para a trilha sonora, né? Como Eu sou que... insuportável. Por quê? Jéssica, é assim, tipo, gente, eu no cinema, eu fico falando assim, ainda bem que tem que desligar o celular. Porque você imagina, eu ia ficar no Shazam, às vezes eu fico querendo lembrar, porque nem tudo eu lembro, né? Aí eu fico, meu, quando eu tô assistindo em casa é até mais fácil. Esse filme Queer, por exemplo, que eu acho linda, a trilha é anacrônica, de repente tem um Nirvana, um New Order, daí tem um Nat King Cole, é muito lindo. Mas tem uns sambas, por exemplo, eu gosto muito de samba, né? Aí, às vezes, quando tá assistindo um filme, eu Ainda Estou Aqui, tem essa trilha maravilhosa, porque ele conta a história do Brasil também através da música, eu acho foda isso. Mas tem músicas que às vezes eu falo, será que é da Dona Jovelina Pérola Negra? Aí eu fico querendo ir no Shazam, sabe? Pra procurar, assim, é muito doido. Tem uma cena em Baby Girl que eu assisti ontem, que é linda, deles na boate, eu acho linda. É outra que é uma cena de liberdade, porque ela tá ali presa, como essa mulher é reprimida, me dá um É desespero. verdade. E daí, quando ela vai pra boate, pra discoteca, gente, ele tá lá, tá toda aquela galera, e ela meio com um peixe fora d'água e tal. Ela entra assim, aí ele vem pra ela, porque é bonito quando eles se encontram ali, aí ela começa a dançar. A dança, ela é muito importante, né? Pra gente se soltar. Então, você falou isso porque eu fui atrás de que música que era. É trilha original, fizeram pra Baby Girl. É uma música, um disco, não é nem disco, mas é da trilha original. Mas toca o In Excess lindão, né? Uma hora. Toca George Michael lá, Father Figure também, né? Achei muito simbólico o Father Figure ali, quando Total. Nossa, achei lindo, porque é bem no momento de diálogo deles e depois começa uma cena linda. A cena de sexo também, que toca In Excess, é bonita. Eu adoro In Excess. Eu tava Banda vendo. perfeita. Eu adoro também. Eu tava vendo a série do Wagner Moura. A gente tem que falar assim, né? A série do Wagner Moura. Na verdade, chama Dope Thief, que é ele e o Brian, que fez Atlanta. Eu adoro Atlanta. E eu conheci o Brian, não sei como é que fala sobre o nome dele, em Atlanta. Brian Tree Henry. Yes, é isso. Eles estão maravilhosos, os dois. E no final, até zoei o Wagner, falei com ele, tem que ser tão engraçado que finaliza com Meatloaf. Toca um Meatloaf, assim, do nada. É maravilhoso no segundo episódio, no final do segundo episódio. Eu amo isso, Jéssica, sou uma mala. Fico procurando, fico fazendo Shazam, fico querendo depois, quando não posso fazer isso no cinema, eu entro, ainda bem que tem internet hoje em dia, né? Aí eu vou procurar. A playlist inteira, o soundtrack. Fiquei enlouquecida, fiquei enlouquecida. Disclaimer foi a mesma coisa. Fui assistir, eu falava, gente. Aí descobri que era o Phineas, irmão da Billie Eilish, aí eu fico louca. Tem uma trilha sonora que é a sua favorita de todos os tempos? Diego do céu. Cara, eu amei de Queer, hein? Essa trilha anacrônica que eu vi agora recentemente. Mas de todos os tempos. Ai, lembra aí um. Ai, gente, claro. Os filmes da Sofia Coppola. Inclusive, vou fazer minha propaganda aqui para vocês ouvirem o Minha Canção Especial Fênix, porque a Sofia Coppola é casada com Thomas Mars, o líder do Fênix. E não sei se vocês sabem disso. E daí, todas as trilhas sonoras dela, de todos os filmes, é ele que faz. E daí eu amo Maria Antonieta, todos os... Maria Antonieta. Maravilhoso. É incrível, Maravilhoso. incrível. Tem New Order também. Sim, mas Maria Antonieta acho que é o ponto alto da carreira dela nessa questão musical, assim. E foi ele que fez, o Thomas Martins que fez a trilha. E também é uma trilha anacrônica, né? Igual Anacrônica, adoro isso, loucura. Recente num filme de época. Aí no Minha Canção Especial Fênix, eu acabei
louca, caótica, o que eu fiz? Virou minha canção especial Fênix / Sofia Coppola. O segundo bloco é todo para Sofia Coppola. Daqui a pouco a gente ouve o diagnóstico sobre o que as obras escolhidas pela Sara dizem sobre ela e também teremos a participação de mais um ouvinte que enviou um áudio contando o livro, o disco e o filme que marcaram sua vida. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. Por aqui a gente ouve agora a nossa análise final sobre a Sara. Bom, então a gente chega agora àquele momento decisivo, Sara, em que a Jéssica vai fazer uma análise sua a partir da nossa conversa e a partir das obras que você escolheu. Você foi dando muitas dicas aí, até facilitou o trabalho da Jéssica. E que papo delicioso, né, gente? Diga-se de passagem, né? Sim, e a gente tem que marcar uma nova rodada presencial aí. Vamos fazer presencial. A gente faz com o Jesuíta Barbosa junto. Nossa! Maravilhoso. Ó, não deixa a gente sonhar, Sara. Não... Ai, Gésio, amo Gésio. Fala, querida. Bom, então, Bom, vamos lá. porque assim, geralmente eu começo fazendo algumas conexões entre a pessoa e os assuntos que ela escolheu. Mas você já chegou aqui com todo um recorte sobre a liberdade feminina. Então você mesmo já antecipou e já falou talvez o que eu falaria no final. Então, eu me dei um outro trabalho aqui, que é para não deixar tudo tão fácil, de tentar resumir tudo com base na conversa de hoje, e não só nessas escolhas. E se eu fosse descrever a Sara pelo que a gente conversou hoje, me vieram tantas coisas na cabeça, me veio, sabe aquele quadro? E aí você tem uma imagem, de repente você tem outra, e você tem outra, e você tem outra, e você vai entrando. Para mim, a Sara, ela vai fazendo isso quando ela está falando. É quase como se você estivesse mergulhando num Inception, e de um assunto você vai para o outro, vai para o outro. Ela tem milhares de piscinas de assuntos. Quando você vê, você já está mergulhado junto com ela já abriu outra aspas. É como se fosse um caleidoscópio de coisas, super aquariana, igual São Paulo, 1000 vozes, caótica, 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas o que eu achei lindo é que ela dá muitas vozes a todas essas pessoas e artistas e coisas em que ela lê, e que ela se inspira e que ela é apaixonada por. Eu acho isso lindo, que acaba dando vozes para todo o repertório que ela tem até então. Uma pessoa que é apaixonada pela vida, que é apaixonada pelo livro, pela música, pela carreira, por tudo que está vivendo. E se eu fosse definir uma palavra, eu diria que você é uma apaixonada, porque você se entrega para tudo que você está fazendo e tudo que você está falando, e a gente acaba se apaixonando ali junto com você. Acho que essas 3 obras, elas também falam disso, elas falam de liberdade, elas falam de transformação pessoal, uma busca pessoal dessas mulheres, né, pela liberdade, por elas mesmas. Elas, assim como você foi saindo de uma rigidez do balé clássico e vai se liberando da culpa, e é isso aí, eu gosto mais de mim, eu gosto do que eu estou fazendo, acaba sendo uma inspiração e um exemplo. E também eu gostaria de trazer aqui, com todo esse papo que a gente está falando, né, sobre paixão, sobre o amor que você tem pelos amigos também, por todas essas pessoas que convivem com você, e já que a gente falou também tanto de música, tem uma música que tem um refrão que fala, eu sou o amor, assim como o nome do filme que a gente tanto mencionou aqui. Então, eu gostaria de deixar ela aqui no final, porque acho que ela tem tudo a ver com você, que é eu sou o amor, da cabeça aos pés. Gente, eu fiquei emocionada. Ah, eu tô vendo aqui. Obrigada. Conta mais, Sara, o que você está sentindo aí? Eu achei lindo, gente. Para mim, uma honra o que vocês falaram agora. Que lindo, obrigada. A gente não tem, às vezes, né, a ideia, porque eu estou aqui dando entrevista e a gente está conversando, mas a gente nunca sabe, né, como é que passa isso para o outro, né? Porque o outro, ele vai interpretar e ele vai receber da forma dele, né?
E essa música que a Jéssica citou é o Dê um Rolê, que começa: não se assuste, pessoa, se eu te disser que a vida é boa. É E a isso. Sara tá aí dizendo pra gente que a vida vale a pena, que a vida é boa, A vida presta. e a vida Presta. presta, exatamente. É E é dura, não é fácil. mais Mas eu achei presta. Ah, mas mais eu tô feliz aqui, gente. Vocês não estão vendo, a Sara tá realmente emocionada. Eu vi o seu olhinho brilhando. Eu fiquei emocionada. Não, eu acho bonito tudo isso. Eu acho bonito porque a Bárbara tá grávida e as pessoas normalmente, quando vem uma grávida, aí começam a falar um monte de coisa. Gente, é tão lindo, cada um tem a sua, né, a sua experiência com o seu próprio corpo, com a sua própria gestação, né? O que você for gestar, seja um bebê, seja um programa, né? Um trabalho, enfim. As gestações, elas são únicas e elas têm que ser respeitadas, né? E é muito bom estar grávida também, né? Como diz a Marina Lima na canção, né? Grávida, eu tô grávida, grávida de um furacão, grávida de... ela fala grávida de terra, e vou parir um... Eu não sei, um disco voador, enfim, ela fala para vários tipos de gestações, e eu acho isso muito emocionante, assim. A gente está preparado e com o coração aberto para essas novidades e gestações, e enfim. Obrigado, Sara. Que prazer, que honra foi essa conversa. Me faltam palavras nesse final aí. Eu acho que também faltou para você depois desse veredito da Jéssica, né? Pelo amor de Deus. Ai, Jéssica, muito obrigada, viu? Que linda você, que doçura. Então, Gente, agradeço. muito Foi uma delícia essa conversa. Demais, demais, demais. E eu até aprendi uma palavra nova, que foi epítome, que ela falou logo no começo, e eu fui lá buscar o que é epítome, que resume, que simboliza. Então, eu acho que, assim, essa conversa aqui hoje, para mim, você foi uma epítome da paixão. Excelente, excelente. Obrigado, Sara. Obrigada, gente. Obrigada, pela generosidade. Foi muito lindo mesmo. Fiquei bem emocionada, assim, de verdade, tá? Obrigada de coração. Obrigada. Vida longa ao podcast. Ai, gente, com essa bênção da Sara, olha, temos ainda mais certeza de que estamos no caminho certo. Dá muito orgulho, né? E outra coisa que enche a gente de orgulho é a participação de vocês, nossos ouvintes, que estão mandando os áudios com as suas obras favoritas para a gente comentar. Vamos para mais um? Vamos! O áudio de hoje é do André Ciasca. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Olá, eu sou André Ciasca, pai da Nina e do Luca. Também sou jornalista, estrategista, trabalho com comunicação institucional e corporativa há um bocado de tempo. E gosto um tanto de resenhas aleatórias porque me acho um grande conhecedor, um grande detentor de conhecimentos nada profundos sobre assuntos diversos. E acho que foi por isso que me convidaram para estar aqui. Bom, meu disco é o Pablo Honey, do Radiohead. Foi lançado em 1993, mas eu só tive acesso no começo dos anos 2000, que era o finzinho da minha adolescência, finzinho da faculdade. É um álbum que tem um quê de básico demais, inspirado no grunge com um mergulho incômodo na depressão de adolescente que se apaixona demais, sabe? Tem Creep, tem Stop Whispering, mais um monte de músicas nessa pegada meio deprê, meio interessante. Para quem curtia essa vibe dos anos 90 e 2000, é um disco mega pop. Independentemente disso, foi um som que abriu meus ouvidos para outro tipo de som que eu não conhecia e me conduziu para outros rumos onde acabei encontrando, por exemplo, PJ Harvey e outros sons que geralmente não são top 10 de muita gente. O meu livro é O Pergunte ao Pó, do John Fante. Me apaixonei pela escrita rebelde de John Fante, que surge na década de 20 nos Estados Unidos, justamente quando os americanos construíam a vida glamourosa, hollywoodiana, que não é nada rebelde, né? Pergunte ao Pó é um dos 4 livros do John Fante que tem Arturo Bandini como personagem principal. É uma história simples sobre os perrengues de um garoto aspirante a escritor que se apaixona, com amor e ódio e muita intensidade, pela vida real de quem se joga com alguma coragem na vida adulta. Arthur Bandini é uma espécie de anti-herói, cuja vida não daria, na verdade, nem a abertura de qualquer filme ou série de hoje em dia. Não é nada fantástico, não é nada heróico, mas é justamente a beleza da crônica ordinária, com todos os perrengues racionais e emocionais da vida privada que transformam esse livro, ou qualquer outro de John Fante, num espelho que faz a gente se sentir extraordinariamente normal. Agora, o meu filme é Big Fish,
Em português, o título virou Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. É um filme do Tim Burton e tem Ian McGregor, Helena Bonham Carter, Danny DeVito, Jessica Lange, Steve Buscemi. É uma narrativa linda e fabulosa sobre a vida medíocre de um caixeiro viajante, mas que poderia ser a rotina de qualquer um de nós, qualquer pessoa que já é adulto e trabalha e tem que pagar seus boletos. É também sobre o resgate tardio da relação entre pai e filho, construída com magia, mas também com a dor da ausência. É uma aula para contadores de histórias e para quem gostaria de transformar as dores da vida rotineira e chata pra caramba em magia de vez em quando. Um pouco de rock alternativo, de literatura beat e de fantasia gótica. Para desvendar quem é o André a partir disso, a gente vai mais uma vez para Jéssica Stuck. Fala aí, Jess. André, em primeiro lugar, muito obrigada por compartilhar as obras que marcaram sua vida e como elas te impactaram. Você é o primeiro ouvinte a quem eu tento decifrar em tão pouco tempo através das escolhas artísticas, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo aí arriscar algum palpite. Bom, esses 3 artistas, essas 3 obras têm um quê de excentricidade, né? Com uma pegada super autoral, mas que a gente acaba se reconhecendo de cara quando a gente toca a obra deles. E o que eu achei bem interessante é que, de alguma forma, elas têm algo ali em comum, que é trazer o olhar para a vida comum, mas de uma forma aí mais extraordinária, uma forma diferente. E isso me mostra que você é uma pessoa com uma grande sensibilidade e que também tenta aí ver o cotidiano de uma forma diferente, né? Que não acha que é suficiente apenas viver a rotina. E o que eu achei muito curioso, André, foi que você escolheu essas obras e você citou justamente nessa ordem. E enquanto eu fui ouvindo, eu fui criando aqui um fio condutor nessa exata ordem e linha do tempo em que você discorreu. Fiquei aqui imaginando um adolescente que está vivendo ali com sentimentos à flor da pele, numa super intensidade, que finalmente se vê compreendido na companhia dos seus álbuns. Mas a vida vai passando, a gente cresce, aí nasce o André jornalista. E quem é que não quer ser um grande escritor? E quem é que não quer ser grande naquilo que faz? Mas a vida não é fácil, a gente tropeça nas nossas humanidades, no nosso próprio caos interno. Eu, como jornalista, consigo me reconhecer no lugar do Arturo Bandini muito bem. Mas aí a gente também percebe, tal como o caixeiro viajante, a beleza nas pequenas coisas do dia a dia. E consegue encontrar prazer e beleza nas coisas que a gente está fazendo. Entre cumprir uma meta e outra, a gente acaba se vendo, talvez escrevendo um grande texto em 2 minutinhos para compartilhar no podcast, ou tendo um momento mágico, ouvindo alguém falando da gente, ou a gente brincando com o nosso filho. E assim a gente vai vivendo. No fim das contas, suas escolhas me parecem uma grande lição de amadurecimento para a vida. E é isso que eu deixo também para os nossos ouvintes. Um grande abraço. E aí, André, curtiu a definição? A Jéssica não costuma falhar e eu acho que ela acertou de novo. E se você, nosso ouvinte, quer fazer igual e mandar suas obras pra gente comentar aqui, dá um alô pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail umlivrodiscofilme@gmail.com. Esse episódio fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Para você conhecer quem são os próximos convidados, segue Um Livro, um Disco, um Filme no Spotify, Instagram, YouTube. Vem ser um LDF, que é muito bom. E olha, a gente tá te esperando, tá? Tamo mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Um Livro, um Disco, um Filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.